Meus queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e estar de fato agradecendo aí o apoio de muitas pessoas e o feedback que eu tenho tido de alguns outros. Nós estamos retornando hoje com alguns vídeos. Hoje eu vou trazer uma porção bíblica para a gente meditar, uma porção bíblica que o Senhor tem colocado no meu coração. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Toda sabedoria. Quer ser sábio, tema ao Senhor. Quer crescer em sabedoria, o princípio é simples, é temer ao Senhor. Eu gostaria de ler um texto bíblico, que esse texto bíblico ele fala muito ao meu coração e eu creio que de fato falará também ao seu coração. É conhecido daqueles que sempre estão lendo diariamente a Bíblia. Se encontra no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 18 e o versículo de número 33. Capítulo 18 do segundo livro do profeta Samuel, versículo de número 33. Diz assim: Então o rei aqui é Davi, né? No caso, este rei aqui, aquele que estava reinando sobre a nação de Israel, era Davi. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava acima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Olha só essa expressão que ele usa aqui: quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Palavras tristes, palavras que na realidade são comoventes. Todas as vezes que eu estou estudando esse texto bíblico, até de uma forma mais minuciosa, para trabalhar de forma mais detalhada, com as suas minúcias e trazendo alguns conceitos que demandariam um tempo maior e a gente não tem um interesse nesta oportunidade de trabalhar dentro deste conceito pormenorizado aqui de toda a trajetória aqui do que acontece com Davi e no caso aqui o seu filho Absalão, né? Como foi dito aqui que Davi estava chorando de forma profunda, profundamente triste, profundamente amargurado, profundamente angustiado. Por quê? Porque ele recebe a informação que o seu filho tinha falecido, tinha morrido. E ele, de forma muito triste, ele anda por um lado e para o outro chorando, dizendo: quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Ou seja, pedindo que, de repente, seria mais interessante se ele tivesse morrido no lugar de Absalão. O que nós podemos verificar? É óbvio que este versículo bíblico que eu li aqui para todos vocês é um versículo bíblico que talvez não seja conhecido de muitas pessoas, de outros já é bem familiar, porque tem um contexto, toda uma trajetória de grandes catástrofes aqui na vida de Davi. Mas eu quero ser bem simples e direto e objetivo para falar para todos vocês, e daqui a pouco eu volto nesse versículo, só para que a gente possa dar uma situada aqui no contexto bíblico do versículo que eu li, Davi chorando aqui a morte de Absalão, que significa o nome Absalão, o pai da paz. Na realidade, Absalão, ele é um dos filhos de Davi, né? Meus queridos, qual é o contexto deste versículo bíblico? Nós sabemos que advém a partir do capítulo de número 11, depois do pecado de Davi, as consequências deste pecado. As consequências que
resultaram em grandes calamidades na sua família. Grandes calamidades na sua família. Nós temos ali a morte de Aminon, nós temos o estupro de Tamar e nós temos também Absalão sendo um filho que, na realidade, ele vai querer tomar o reino do pai e consegue, por um tempo, tomar o reino do pai. Então, Davi foge de Absalão, porque Absalão toma o seu reino. Absalão deita com as suas mulheres. Absalão, a Bíblia diz que ele conquista o coração de muitas pessoas, e conquistando o coração dessas pessoas que estavam ali em Israel, ele consegue tomar o reino de Davi. Davi tem que fugir, tem um texto bíblico que diz que Davi foge descalço, chorando, enfim. É toda uma trajetória que a gente teria que passar aqui um período, analisando versículo por versículo, e dentro deste contexto e desses versículos a gente fazendo aplicações que seriam aplicações importantes para os nossos dias, para os dias de hoje. Mas o texto que eu disse que eu ia ler, e de fato li para vocês aqui, que é o versículo 33 do capítulo 18 do segundo livro do profeta Samuel, já é Davi chorando a morte de Absalão. Por quê? Porque Joabe vai atrás, Absalão tenta ir atrás de Davi, Absalão toma o reino de Davi, Davi está fugitivo, mas enfim, Davi tinha os seus companheiros, Davi tinha Joabe, que era ali o seu general, o homem de confiança dele, um homem que sempre estava ao seu lado e era um homem valente também. E Joabe vai atrás de Absalão, e Absalão fica fugindo estava com o seu cavalo, né, com a sua mula, e o seu cabelo enrosca, ele fica pendurado em uma árvore, e Joabe aproveita a oportunidade e dá uma flechada em Absalão, e Absalão vem a falecer. Davi tinha dito para que não pudesse fazer nenhum mal a Absalão, mas enfim, Joabe achou por bem ali acabar com a vida de Absalão, filho de Davi. E aí, no versículo 33, ele recebe a notícia e ele chora de forma profunda, vai para um lado e para o outro e tal, e diz: quem me dera que eu morresse por ti. Quem me dera, se eu tivesse a oportunidade, eu iria morrer por ti. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos ser informados nas Escrituras Sagradas, principalmente se a gente retroceder alguns capítulos anterior, que quando Absalão mata um dos seus irmãos, Aminon, depois de 2 anos que Aminon tinha estuprado Tamar, ele vai fugir da presença de Davi, porque Davi fica irado e ele vai fugir da presença de Davi. E nessa ausência dele, ele vai para Gessur, ele foge, mata o seu irmão, ou meio-irmão, Aminon. Davi fica sabendo, Davi fica irado, e aí ele foge, fica 3 anos sem ver Davi. Depois Joabe vai arquitetar e trabalhar um plano para que ele possa voltar novamente para Israel, enfim, próximo ao pai, e ele consegue trazer Absalão de Gessur para Israel novamente. Mas daí nós somos informados que Davi, por mais que Joabe conseguira trazer Absalão para Israel, nós vamos ver que Davi não quis vê-lo. Davi não quis ver a face de Absalão. 2 anos nós somos informados que ele fica sem ver a face de Absalão. Então, vamos lá. Nós temos aí um período de mais ou menos 5 anos, mais ou menos não, mas a Bíblia ela é precisa nessa datação, 3 anos que Absalão foge
de Israel e fica em Gessur 3 anos. Depois Joabe o traz e ele fica mais 2 anos sem ver a face do rei. Então são 5 anos que Absalão não vê a face do seu pai, Davi. Davi fica todo esse período sem vê-lo. Imagine só um pai que está tendo catástrofes e muitas coisas acontecendo no seio da sua família, a sua filha sendo violentada, um outro filho sendo morto por um outro filho, pelo seu próprio irmão. Davi fica irado, enfim, mas agora ele fica 5 anos sem ver Absalão. 5 anos, 5 anos. Absalão queria vê-lo, Absalão queria falar com ele, Absalão queria encontrá-lo, Absalão queria ter uma conversa, um diálogo com ele, mas achou por bem Davi não ter essa conversa com ele. Enfim, depois eles vieram até se falar e tal, se falaram, depois desse período de 5 anos, eles se falaram, há ali talvez uma reconciliação, né? Existem beijos e tal, houve ali um abraço, enfim, mas só que depois Absalão vai furtar o coração do povo e vai, de fato, trair o seu pai. E aí, meus queridos, o que nós podemos verificar com o versículo que eu li para vocês nesta oportunidade? Que o rei, de forma angustiosa e angustiante, corria de um lado para o outro, dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem dera que eu morrera por ti. Só fazendo aqui uma aplicação, e é triste porque ele recebe a notícia da morte do teu filho. Ele não queria, é óbvio, a gente sabe disso, que ele não queria que o seu filho tivesse morrido. A gente consegue detectar muito facilmente isso, que ele não queria que o seu filho tivesse morrido. Mas houve a morte, infelizmente houve toda essa calamidade. E agora ele está planteando, chorando, ele está angustiado porque o seu filho se foi. E ele está dizendo: quem dera que eu pudesse morrer por ti. Existem coisas na nossa vida, circunstâncias na nossa vida, como pai, como chefe de família, então qualquer um de nós, você que está me ouvindo, até na minha vida também, pode acontecer e já aconteceu, e se a gente não tomar cuidado de forma sistemática, pode vir sempre acontecendo, que é que a gente não pode deixar os problemas para amanhã para serem resolvidos. Existem circunstâncias na vida que a gente precisa resolver hoje. Existem problemas que nós não podemos adiar. Existem circunstâncias que a gente precisa de fato resolvê-las. E a gente vê na trajetória de Davi, no contexto de relacionamento com seus familiares, que ele não teve um bom relacionamento com seus familiares. Ele não foi um bom chefe de família, um bom pai, enfim. Se bem que aqui a gente sabe que Absalão, ele é rebelde ou se rebelou também contra o seu pai, mas enfim. Nós não vamos falar agora da rebelião de Absalão, mas nós vamos falar da atitude de Davi chorando a morte do teu filho, dizendo: quem dera que eu pudesse morrer por ti. Gente, escute, depois que a morte aconteceu, não tem como mais voltar atrás. Davi teve a oportunidade de ver o filho, Davi teve a oportunidade de ter um papo mais visceral, de olho no olho, de pai para filho. Davi teve a oportunidade de estar com seu filho, de repente repreendê-lo, tomar algumas atitudes, e se atitudes tivessem sido tomadas lá atrás, talvez não ia acontecer tudo isso que aconteceu, que nós fomos informados, a rebelião de Absalão e depois, posteriormente, a morte, principalmente a morte do jeito que foi de Absalão por Joabe, pendurado com seu cabelo em um galho. Gente,
como eu disse e reforço, tem coisas que a gente precisa resolver. Não adianta chorar o leite derramado. Não adianta chorar. Não adianta a gente se angustiar depois. Quando os problemas estão para se resolver, precisa ser resolvidos. Não deixe pôr o sol. Não deixe para amanhã o que se pode fazer. Olha só que coisa terrível que é Davi chorando, dizendo: ah, meu filho, se eu pudesse eu morreria por ti. Não pode mais. Absalão está morto. O que resta para Davi agora é lamentar, é chorar. O que resta para Davi agora é se angustiar. O que resta para Davi agora, muitas das vezes, pode ser peso de poder ter recebido. Ficou 5 anos, como eu disse para vocês, 5 anos sem ver o filho. 3 porque ele estava em Gessur, que ele fugiu depois de ter matado Aminon. E depois, quando ele volta para a sua terra, Davi não quis ver a sua face. Então 5 anos. 5 anos. 5 anos sem o pai poder abraçar ou querer ver o filho. Então é muito triste essa história, muito triste. E os personagens bíblicos têm muito de nós, muito, muito, muito de nós. Todos os personagens bíblicos têm muitos de nós. São falhos como nós somos, são homens sujeitos às nossas paixões, às mesmas paixões, são homens que na realidade choram, têm sentimentos como nós temos, e a Bíblia também faz questão de mostrar toda a trajetória e também inclusive as falhas que esses homens estiveram. Então, Davi, o grande rei de Israel, o maior rei de Israel, do Reino Unido, ele é o maior rei de Israel. Dos 4 reis que reinaram do Reino Unido, ele é o maior rei de Israel. Nós temos Saul, nós temos Davi como o segundo rei, nós temos Salomão como o terceiro rei, depois nós temos também o filho de Salomão como rei em todo Israel. É óbvio que depois o filho de Salomão, ele vai, depois dele, vai ter um rompimento deste reino. Esse reino vai ser passado também, esse reino vai ser dividido também, tá certo? Depois do filho de Salomão, chamado Roboão, tá certo? Então, meus amigos e irmãos que estão me ouvindo, a notícia chega a Davi. Davi agora só tem que lamentar, chorar, andar de um lado para o outro, dizendo: eu queria estar no seu lugar ou morrer por ti. Não, por que não morreu quando ele estava em vida? Por que não morreu quando tinha tempo de morrer, entre aspas? Por que não abraçou? Por que não esteve junto? Por que não pôde resolver os problemas? Por que não recebeu? Por que não fez o que deveria ter feito? E agora que aconteceu a tragédia, ele começa a lamentar profundamente. Olha só, existem pessoas que podem estar lamentando profundamente, algo que na realidade ela poderia ter resolvido lá atrás. Não deixe para resolver os problemas amanhã, sendo que de repente você pode resolvê-los hoje. Amanhã pode ser tarde demais, e nós temos um monte de pessoas com problemas mal resolvidos, problemas de relacionamentos, problemas familiares, problemas dentro de uma empresa. Enfim, nós teríamos aqui 300 milhões de exemplos para que a gente pudesse enumerá-los e dizer que a maior parte de nós gostamos de procrastinar, empurrar com a barriga, e aí nós temos casos que são lamentáveis, triste, fins trágicos, famílias que receberam um desfecho trágico. Por quê? Porque não foi resolvido na hora que era para ser resolvido, porque não foi resolvido na hora que era para ser. Não adianta chorar depois. Não adianta ficar lamentando, correndo para um lado e para o outro. Não adianta querer pular no buraco. Não adianta querer dizer: não, eu vou. Não adianta mais. Olha a história de Davi.
Meu filho Absalão, 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 meu filho Absalão, quem me dera que eu pudesse morrer por ti. Mas ele teve a oportunidade de abraçar, ele teve a oportunidade de conversar, ele teve a oportunidade de amar, ele teve a oportunidade de resolver, ele teve a oportunidade de trabalhar, ele teve a oportunidade de olhar no olho para conversar, de forma que pudesse de repente estar trabalhando a mente e a alma e ter acalmado o furor de Absalão e até mesmo de repente não ter tido essa rebelião de Absalão. Então, todos os queridos irmãos e amigos que estão me ouvindo, cuidado. E isso eu digo para mim também, cuidado, porque amanhã pode ser tarde demais. A vida é curta demais para a gente fazer dela pequena. A vida passa rápido. A vida é um conto ligeiro, é uma fumaça, é uma neblina, é vapor. A vida vai, se esvai. A vida, ela não espera. E problemas precisam ser resolvidos. Problemas nos seios familiares, problemas em todas as esferas, na igreja, fora da igreja, enfim, no trabalho, em todos os ambientes. Pense nisso. Pense muito bem e reflita. Faça uma reflexão nessa oportunidade. Eu sei que o vídeo está um pouco longo, né? 21 minutos, mas é para a gente pensar. Davi chorou a morte do seu filho. Davi chorou a morte do seu filho num momento que na realidade já era tarde demais. Tarde demais. Não deixe ser tarde demais. Por quê? Pode ser tarde demais. Deus abençoe vocês. Fique na paz de Deus, que você possa refletir e crescer. Não deixe as coisas ficarem tarde demais.